tem um assunto que é extremamente importante, muito precioso e ao mesmo tempo simples, que eu gostaria de estar tratando com vocês aqui nesses próximos vídeos, que é a respeito da oração. A gente às vezes não sabe muito bem o que é orar. Eu tinha uma vida antigamente que eu vivia nos meus dias e eu orava praticamente 10, 15 minutos e mal passava disso, mal chegava a isso, para falar a verdade. E eu achava que isso era a oração que Deus requeria, isso era a forma da gente se aproximar de Deus. Mas aí eu comecei a conhecer a história de homens do passado que oravam 2 horas, 3, 7 horas, buscando a presença de Deus, e eu não conseguia compreender. Eu pensava, como que esses homens oram tanto? Para que eles oram tanto? Por que eles buscam tanto isso? E eu não compreendia, porque eu achava que a oração era você chegar, pedir as coisas para Deus e pronto, esperar ser abençoados. Mas depois que eu comecei a compreender o que realmente é a oração e a ouvir como ela é importante, e eu falei, eu preciso disso também. Eu olhei esses homens e falei, não, eu entendi o que eles estavam buscando, porque eu estava lendo a leitura que eles falavam sobre isso, a história deles, entendi o que eles estavam buscando, eu falei, eu também preciso disso. E aí eu comecei a orar dessa forma, a investir mais tempo, a gastar mais tempo na presença de Deus. Então, no começo foi meia hora, depois 1, 2, e assim vai indo. Você vai se aproximando, você vai se aprofundando na oração e você vê como isso vai te enriquecendo. A oração é uma das coisas que mais impactou a minha vida e ainda causa muito impacto hoje. É algo extremamente importante. E infelizmente, hoje nos nossos dias a gente não tem muitas referências de homens e mulheres de oração que possam nos ensinar, que possam orar para que a gente possa ver eles e aprender. A gente não tem muito disso e as pessoas não oram mais tanto, não gastam mais tanto tempo nisso. E por que é importante gastar tempo em oração? Porque a oração é semelhante a um convívio. Assim como a gente gasta tempo conhecendo pessoas que moram na nossa própria casa e a gente passa anos e anos conversando com elas e conhecendo, no fim de algum tempo a gente acaba tendo opiniões parecidas, a gente acaba sendo semelhante em muita coisa. E é isso que acontece na oração. Quando a gente gasta tempo com Deus, a gente acaba ficando parecido com Ele. A gente começa a pensar como Ele. A nossa visão muda, nosso pensamento muda, nosso sentimento muda, porque a gente está buscando a presença do Senhor. A gente começa a perceber como Ele é real, quando a gente ora, a gente gasta tempo, a gente se quebranta aos pés dEle, a gente começa a ver como Ele é real, e isso começa a fazer parte de nós. Não é algo mais distante que somente a gente lê na palavra e crê pela fé, mas começa a fazer parte do nosso dia a dia. Isso começa a se tornar um conosco. A presença dele começa a se tornar um com a gente. E a gente precisa ter esse tempo de convívio. A oração é convívio com Deus. A gente precisa ter esse tempo de se lançar aos pés do Senhor, se derramar sobre Ele, derramar seus sentimentos. Sim, você conversa, sim, você fala, você se derrama. Você não só fala, você não só lança palavras a Deus, mas você lança o seu coração aos pés dele, lança as suas lágrimas, se derrama completamente a Ele, das suas necessidades. Você se lamenta por não poder se lamentar na presença dEle. Você chora por não conseguir passar mais tempo com Ele, por não querer, no fundo do seu coração, talvez você não querer estar ali, chore por isso. E quando você se quebranta assim, Deus vem e Ele se derrama sobre você. Quanto mais você se derrama sobre Deus, quanto mais você se entrega a Ele, mais Ele tem caminho aberto para Ele se derramar sobre você, com o seu espírito e te transformar. E é como eu estava falando, a convivência dessa maneira, dele derramando o seu espírito sobre você, vai te transformar completamente, vai mudar a sua personalidade, a sua maneira de ver o mundo vai ser diferente, a sua maneira de sentir as coisas vai ser diferente, a maneira de pensar vai ser diferente. Ele vai criar a personalidade dele
em você, para que você seja um com Ele, que você tenha o mesmo pensamento, o mesmo coração, a todo tempo esteja unido com Ele. E a oração, ela é muito poderosa para te transformar. Antes de transformar qualquer coisa que você ora, vamos dizer, você está orando por algo, para transformar algo, para mudar uma situação. Deus, Ele quer transformar você primeiro, para que você saiba orar, para que você saiba sentir como Ele, que você possa chorar como Ele e se derramar aos pés do Senhor. É isso que Ele quer te transformar. E aí, quando a gente se põe na oração, a gente se lança sobre Ele, lança todo o nosso fardo sobre Ele e pega o dele. E aí a gente se torna um com Ele. E o fardo dele é leve. E Ele te leva para um lugar, em oração, que você não sente peso nenhum. Pelo contrário, você sente o peso da glória dele, que é grandioso, que é santo. E é através da oração que a gente pode fazer vivo aquele versículo na Bíblia que fala assim, que nós hoje em espírito, nós nos assentamos nas regiões celestiais. A gente se assenta com Deus, com Jesus, no trono dele. É assim, através da oração, se derramando, que a gente pode tomar posse disso, que a gente pode realmente se assentar nesse lugar e ver na presença de quem você está, na presença de Deus. E aí você vai olhar para o mundo, você não vai temer o mundo, você vai ter força, você vai ter coragem, porque você vai ver que você está na presença dele. O seu coração está sensível a ele, de tanto você se derramar, e ele derramou o seu espírito sobre você. E agora ele tem um coração aberto, sensível, um coração de carne, que ele pode tocar, que ele pode transformar, que ele pode se comunicar livremente. E aí você enxerga com os olhos dele. Você está sentado no trono junto com ele, nas regiões celestiais. E vive nessa terra, mas não vive mais com o olhar nessa terra, porque você sabe onde você está, na presença de quem você está. Então a oração pode fazer tudo isso por você. Ela te transforma, ela te dá mais coragem, te dá mais fé, ela te dá mais ousadia, ela faz você entender melhor a Bíblia, ela faz você entender melhor o coração de Deus, a vontade de Deus para aquele momento, faz você discernir melhor a voz do Senhor. Ela faz tudo isso por você, porque você se derrama. A oração é o encontro com Deus, é estar na presença dele, de maneira que ele se torne tão real que você pode, como se apalpar ele, como se pudesse tocar ele. A oração vai fazendo isso por você. A palavra fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma vez que você tem fé, que você ouviu a palavra de Deus, quando você ora, a sua oração move a sua fé. A palavra também fala assim, pela fé pode-se mover montanhas. E pela oração, você pode mover a sua fé. Fazer daquela centelha que você tem, uma fé que você tem, quando você ora, ela pode se tornar uma chama enorme, incendiar muitos corações, muitas vidas, para que você leve mais a palavra com ousadia, para que mais pessoas venham a crer. A oração é essencial e está sendo muito negligenciada. Às vezes a gente não sabe como orar, a gente não tem líderes, a gente não tem pessoas nos ensinando a como orar, como se derramar na presença de Deus. Mas se a gente olha para os homens do passado, que são uma referência para a gente, esses homens, eles oravam, gastavam tempo, gastavam esforços, eles se estremeciam na presença de Deus, tremiam na presença de Deus em oração, faziam força, realmente tinham um grande trabalho, que é chamado trabalho da alma, lutavam ali em oração com Deus, buscando as coisas do Senhor, para que a vontade dele se faça nessa terra. E são esses homens que foram grandes responsáveis por atrair a presença de Deus de tal maneira que pessoas, comunidades, cidades, populações inteiras foram atingidas por isso. Porque Deus se derramou primeiramente sobre um. Esse um se derramou sobre Deus e Deus se derramou sobre ele. Ele se tornou um.
e começaram a orar e mais pessoas se ajuntaram, o Espírito Santo se derramou sobre mais pessoas e quando foi ver, havia um avivamento. A oração é o que pode trazer um avivamento. Sem oração, sem o trabalho árduo de atrair a presença de Deus, com tudo que você pode, com todas as suas forças, não poderá haver avivamento. A gente precisa estar em oração, orando dessa maneira, para que não só nós, agora, não só mais nós, sejamos transformados, mas que todas as pessoas, cidades inteiras sejam transformadas. Nos grandes avivamentos, as cidades tinham seus bares fechados, prostíbulos fechados, teatros fechados, tudo que é coisa do mundo fechado, porque as pessoas estavam tão cheias da presença de Deus, a cidade estava tão cheia que eles não se interessavam mais por isso, se interessavam somente em buscar o Senhor, em viver nessa presença. E quanto mais a gente ora, a gente não só cria o hábito de orar, mas a gente cria o prazer de entrar na presença de Deus. Então eu vou estar fazendo esses vídeos sobre oração. Esse vídeo foi sobre a importância da oração e vou estar fazendo esses vídeos e pretendo também trazer como orar, como esses grandes homens oravam, como eu também tenho aprendido, minha experiência pessoal, porque sem a oração a gente não consegue fazer nada. A gente olha para a China, veja a China hoje, é uma igreja perseguida que vive ali, mas é uma igreja que sabe orar. As pessoas lá, os líderes, as comunidades se juntam e eles oram horas e horas, e isso faz eles fortes, faz eles unidos com Deus, faz a noiva estar de mão dada, abraçada com o Senhor, com o noivo. E mesmo tendo perseguição, o governo querendo parar a igreja, querendo destruir, a igreja sobrevive. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se ela estiver unida com Deus, se a igreja for a noiva do Senhor e estiver com Ele. E é na oração que a gente precisa perseverar. Oração e leitura da palavra. A oração também vai te capacitar a entender com os olhos de Deus a palavra. Você vai entender não só o mundo com os olhos de Deus, mas a palavra, e assim você cresce mais. É fundamental para a gente aprender a orar.